humano sempre teve curiosidade sobre o futuro. Casarei cedo? Enriquecerei? Serei feliz? E também guarda dúvidas sobre o passado. Será que eu fiz alguma coisa que é responsável pela minha situação do momento? E também tem dúvidas sobre o presente. Será que alguém está fazendo alguma coisa para mim? Será que há pessoas que estão me odiando ou me amando? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre isso, sobre previsões e principalmente previsões no tarô, que é uma das leituras mais excitantes de serem feitas para prever o futuro. Fiquem ligados. Pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha. Pois é, futuro, passado, presente. Todos nós temos dúvidas, curiosidades, medos, anseios, desejos. E muitas vezes apelamos para consultas espirituais ou consultas clarividentes. Hoje nós vamos falar especialmente sobre tarô. E por que tarô? Porque eu estou estudando e já fazendo algumas tiragens para algumas pessoas. E é um mundo muito excitante. Já li vários livros sobre eles. Tô até mostrando aqui para vocês, nesse vídeo que está passando aqui, os livros que já li. O primeiro foi a Bíblia do Tarô. Esse que tem esse nome de Bíblia, mas não é uma Bíblia, é apenas o nome do livro. Muito bom, muito interessante. Os dois últimos que aí aparecem são ok. Só que no momento, claro, eu continuo estudando, estou lendo ao mesmo tempo mais dois livros fantásticos. Um é esse daqui, o Tarô Hermético. É um livro que conta, que mostra, que narra toda a evolução de cada carta, de cada carta do tarô, dos arcanos maiores aos arcanos menores e as cartas da corte. E ao mesmo tempo também lendo esse daqui, que foi a minha mais recente aquisição. E como vocês podem ver em todos os meus livros, não só no de leitura de tarô, mas todos, eu adoro fazer anotações. Eu não sei se está focando, eu adoro marcar passagens. Por quê? Porque depois disso eu faço um resumo. Este é o livro, a Bíblia do Tarô, que eu mesmo resumi. Fiz um resumo básico, mostrando tudo que eu possa vir a precisar. Fiz também para com o segundo livro, inclusive coloquei algumas jogadas aqui, algumas tiragens. Opa, esse aqui é o terceiro, algumas tiragens aqui, como vocês podem ver, que tá difícil de achar a página. Como vocês podem ver, que são as jogadas que eu gosto. Esse é o outro que eu li. Só franco dizer que esse aqui fiquei um pouco decepcionado com esse livro aqui. Mas mesmo assim ainda fiz um resumo do mesmo com algumas passagens que gostei. E também fiz alguns cursos online, como este daqui, que isso aqui é a apostila do curso online que fiz. Acho muito importante você não apenas ler, mas também praticar. E por que eu me interessei pelo tarô? Eu sempre me interessei por essas coisas meio ocultas, esse lado, vamos dizer assim, o que tem depois, o que veio atrás e assim por diante. Sempre fui bastante curioso nesse segmento. E tenho, vamos dizer assim, uma certa vidência, uma certa mediunidade. Pessoas para quem eu já li, inclusive aqui no canal tem um vídeo que eu gravei com amigos, lendo para ele, fazendo tiragens para ele, pessoas falaram que eu acertei. E tem uma característica que eu gosto de fazer, principalmente quando é uma pessoa amiga, quando eu estou tirando a leitura do tarô para amigo. Eu não gosto de saber o que a pessoa está perguntando. Eu gosto que a pessoa simplesmente mentalize o que ela está querendo saber e eu vou tirando as cartas para essa pessoa e respondendo o que eu venho ali sentindo. Repara que eu frisei na palavra sentindo. Todos os livros, principalmente esse daqui e a Bíblia do Tarô, que esse não é o livro, é apenas o resumo que eu fiz, o livro está em São Paulo. Esses livros dizem que você não precisa decorar todas as 78 cartas, todas as posições, saiu isso, assim. Não, você tem que ir pela sua intuição. Inclusive nesse livro aqui, vou fazer uma pequena crítica,
Ele tem, ao final de cada capítulo, sobre cada carta, todas as combinações possíveis. Por exemplo, aqui a justiça e 9 de ouros, o enforcado e 9 de ouros. E já vem uma certa, vamos dizer assim, uma certa resposta, o que significa esta combinação. Eu discordo um pouco, porque as combinações vão do que você está sentindo. Não é porque você fez uma combinação agora e vai ser a mesma coisa para outra pessoa e em todos os momentos. Não, tem a ver com o sentimento. Claro, você tem que conhecer as cartas, você tem que saber o porquê na carta, vamos supor, a estrela, ela está desperdiçando, vamos dizer assim, um líquido. Por que vamos dizer assim, no carro aparecem duas esfinges? Você tem que saber isso. E repara que eu falei duas esfinges, porque você tem que escolher também o seu baralho, as suas cartas. Eu trabalho com o Weight, que é as cartas mais, a carta mais comum, os decks mais comum, desculpa, para o jogo de tarô. E como protegê-lo? Sempre é bom, eu gosto de colocá-lo dentro de uma caixinha, certo? De uma bolsinha, vamos dizer assim. Por quê? Porque além de estar dentro de uma bolsa com zíper, ele vem, claro, dentro de uma caixa, ou da minha uma caixinha meio de madeira, mas também alguns vêm em uma caixa de papelão. Mas se essa caixa cair, pode ser que ela se abra e as cartas se espalhem. E as minhas cartas são, como vocês viram no início do vídeo, douradas. Não sei se vai dar para ver bem. São douradas. Por que eu escolhi essa? Ora, eu escolhi porque achei um deck bonito. Dizem que você não deve comprar o seu deck de tarô, você tem que ganhar de presente. Claro, é sempre bom ganhar um deck de presente, mas acho que o primeiro ninguém sabe que você está afim, você tem que comprar. E lendo livros, especialmente nesse daqui, ela desmistifica isso que você tem que ganhar. Você pode sim comprar, porque ao você bater o olho num deck que você achou bonito, você já está se conectando com ele, está se conectando com a sua energia. E agora falando de energia, a energia das cartas, como limpá-las, como energizá-las. De tempos em tempo eu as coloco no sol e também as coloco na lua cheia, na primeira lua cheia que aparecer no mês. Para quê? Para que elas recebam um banho de energia, energizem-se, enfim. E algumas pessoas não gostam que outras pessoas toquem nas cartas. Se for tocar de curiosidade para ficar vendo, admirando o deck, eu também não gosto. Eu também não gosto que a pessoa fique tocando nas cartas por curiosidade. A pessoa só toca nas minhas cartas quando eu for fazer uma leitura. A pessoa escolhe a carta para a qual vai sair uma resposta, para a qual vou montar ali a tiragem. Agora, de curiosidade, eu não gosto que a pessoa pegue nas minhas cartas. Isso também não. Assim, falando ainda de cartas, muitas vezes as cartas saem de cabeça para baixo. Pode ser que isso aconteça. E aí, claro, a interpretação é totalmente o oposto daquilo do significado, vamos dizer assim, normal da carta. Tudo é invertido, com algumas exceções. Por exemplo, a carta O Sol, mesmo que ela saia de ponta cabeça, se ela saia invertida, nada muda, porque é uma carta muito forte. E às vezes uma carta que as pessoas têm um pouco de medo, como a morte saindo invertida, significa que ainda não haverá mudanças. Porque a morte não significa que você ou alguém irá morrer. É o fim de um ciclo e o início de um novo. Saindo invertida significa que não, nada vai mudar ainda. Mas ainda falando de cartas, como vocês viram, eu coloco dentro daquela minha bolsinha, dentro dessa outra caixinha de madeira, que é a que veio, e também carrego junto com elas um outro oráculo. Eu acho interessante isso daqui. É o Animal Spirit. Não sei se está aparecendo bem. É um oráculo, não é um jogo de tarô. Mas eu acho interessante porque são animais. Animais da terra, da água, do ar e do fogo e espirituais. Como, vamos supor assim, aqui o unicórnio. São animais que
tem o seu significado. De acordo com a personalidade de cada animal, você pode fazer uma leitura para a personalidade da pessoa ou como está o dia dessa pessoa. E agora, como está bem na moda, né? Entrou aí na moda, os mini tarôs. Para que ele serve? Você vai sair de casa, você sabe que vai, certo? Não gosto muito de ler tarô, fazer uma tiragem em bar, mas você vai na casa de alguns amigos, não quer levar o seu deck normal? Você leva o seu mini tarô, certo? É um tarozinho pequenininho. Ele dá um pouquinho de trabalho para manusear? Dá um pouquinho de trabalho para manusear, porque ele é bem pequenininho. Inclusive dá um pouco de trabalho para abrir a caixinha também. Mas é um deck formado com 78, obviamente, pequenas cartas de tarô. Olha só o tamanho, que essa daqui eu tirei por acaso, é a torre. Uma torre que significa destruição, fim de algo, talvez ruim, mas também início de algo novo, porque tem que acabar com o passado, com o que é ruim, para chegar o bom. Enfim, falando nessas cartas, elas são minúsculas cartas de tarô. Difíceis de mexer com elas, de trabalhar com elas? Um pouco difícil, por ser bem pequenininhas. Mas ela é uma coisinha fofinha de bolso que você pode levar para quando estiver com amigos. E outra coisa, falando de tiragens de tarô, é importante que você estude, que você leia, que você se aprimore e encontre também alguém que possa te dar guias, possa te dar um norte. Mas tome cuidado com aqueles tarólogos que oferecem cursos e dizem: você vai ganhar 10 mil por mês. Você vai não é assim, pessoas cheirosas. Não é assim. Quantas pessoas você tem que atender por dia, por mês, para conseguir ter um faturamento de 10 mil reais por mês? Impossível. E outra também. Ler o tarô é uma dádiva, é um dom. Posso dizer que é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. É um dom. E se você recebeu esse dom, você tem a obrigação de fazer com que ele seja passado de maneira positiva. Por que cobrar muito caro? Por que não aceitar apenas doações? Talvez não para você, mas para outra pessoa. É o que geralmente eu faço. Eu pego, peço que a pessoa faça, não para mim, escolho uma instituição de caridade, uma igreja, um orfanato, uma associação de animais e faça uma doação. Porque já que eu recebi esse dom, eu tenho a obrigação de transmiti-lo. Mas Cláudio, você está ocupando seu espaço, está perdendo... Se eu estou ocupado, se eu não tenho tempo, eu falo para a pessoa: não posso fazer uma tiragem para você agora, estou muito ocupado. Eu não vou deixar de fazer as minhas outras atividades para fazer uma tiragem e também me prejudicar. Eu tenho que estar pleno, calmo e bom para fazer essas tiragens. E já que eu não estou criticando quem cobra, mas estou dizendo eu prefiro receber doações para terceiros. Eu que prefiro receber doações para terceiros, faço isso no momento em que eu estou disponível. É muito gostoso, é uma arte bastante interessante, é bastante excitante. Depois que você entra no mundo do tarô, pessoas cheirosas, você não quer sair mais. E realmente ele responde para vocês. Então, pessoas cheirosas, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo falando da minha nova paixão, dos meus estudos, vamos dizer assim, da minha nova fronteira que está se abrindo, ok? Querem que eu faça uma tiragem para vocês? Deixa aqui nos comentários, me mande uma mensagem no meu privado que eu faço uma tiragem para vocês, ok? Esse foi o videozinho de hoje, beijo na alma, tchau, tchau.